Lá, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3% da população brasileira com idade de 65 a 69 anos desenvolvem demência. E essa porcentagem sobe de acordo com a idade, como vemos nos dados. Até o final desta década, a previsão é que chegue a aproximadamente 2.800.000 pessoas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Luciana Lousada, diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, São Paulo. Luciana, esse mês comemoramos a prevenção do Alzheimer. O que a população precisa saber sobre esse assunto? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui de um tema tão importante. E para falar sobre isso, eu selecionei 3 perguntas, que são as perguntas que são mais frequentes, são muito comuns a gente receber na SBGG e também nos consultórios. A primeira pergunta é: quais são os primeiros sintomas da doença de Alzheimer? O principal sintoma e o sintoma mais precoce, geralmente, é o esquecimento. Então, o paciente ele fica mais esquecido e a memória mais afetada no início é a memória recente. Então, ele vai ter dificuldades para reter novas informações, ele pode se confundir com datas, com novos acontecimentos, com pagamento de contas, e é muito comum ele ficar repetitivo, então fazer as mesmas perguntas várias vezes. Tem outros sintomas também, como a alteração na linguagem. Ele pode ter dificuldade de lembrar determinadas palavras. É muito comum que ele queira falar uma palavra, mas ele não se recorde dela de imediato. Mas também podem ter alterações no humor, no comportamento e dificuldade na orientação. Ele se perder em dia da semana, em dia do mês, e também na orientação espacial ele se perder mesmo. O recado importante é: se o seu familiar ou paciente está diferente, está com mais dificuldade de memória, está atrapalhado, está com dificuldade de fazer coisas que antes ele fazia, procure um atendimento médico. A segunda pergunta é: como é feito o diagnóstico da demência de Alzheimer? O diagnóstico da demência é um diagnóstico que a gente chama de clínico, ou seja, não existe nenhum exame complementar que sozinho faça o diagnóstico da demência de Alzheimer. Ele precisa ser feito no consultório, através da história do paciente. Então, o médico vai escutar qual é a história, o que está acontecendo, vai perguntar que tipo de esquecimento. E é muito importante que nessa consulta vá um familiar que tenha um convívio próximo do paciente, porque muitas vezes o paciente subdimensiona o sintoma, ele acha que o esquecimento não é tão grave assim. Então, a história corroborada por um familiar é muito importante para o médico. E no consultório a gente faz uma avaliação cognitiva com testes cognitivos que são padronizados, que a gente testa atenção, memória, linguagem, vários domínios cognitivos. E aí sim a gente pede exames complementares, que são exames de sangue e exames de imagem. Os exames de sangue a gente pede para afastar que esteja acontecendo algum outro problema de saúde, como, por exemplo, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, que pode estar atrapalhando a cognição desse paciente. E, da mesma forma, os exames de imagem também vão afastar, por exemplo, a tomografia ou a ressonância vão afastar que essa alteração da cognição esteja acontecendo, por exemplo, por um tumor do sistema nervoso central. E ela também vai identificar algumas alterações que podem ser mais características e específicas do Alzheimer, como, por exemplo, uma redução em determinadas áreas do cérebro, como o hipocampo. E a última pergunta é: como é feito o tratamento do Alzheimer? Quais são as medicações que temos disponíveis? Nós temos medicações, inclusive disponíveis no SUS, para o tratamento do Alzheimer. É importante dizer que essas medicações elas não trazem a cura, infelizmente, para o Alzheimer, mas elas têm um papel importante para tentar frear a doença, ou seja, desacelerar a evolução dos sintomas do paciente. Elas mexem com o neurotransmissor, elas aumentam a acetilcolina cerebral e, com isso, elas tentam frear essa evolução. E é também importante dizer que, além da medicação, a gente tem que controlar muito intensivamente fatores de risco: hipertensão, diabetes, correção de déficit auditivo e visual e auditivo, manejo de estresse, boa noite de sono. Todos esses fatores, quando bem controlados, também ajudam a desacelerar o Alzheimer.
Ou seja, é um tratamento aí que é multidisciplinar. E quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais precoce for o início do tratamento, mais eficiente ele é. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, entre em contato através do Instagram ou do site da SBGG São Paulo. Devolvo o link para vocês. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi mais uma LESP em ação, ligado em tudo que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais.